Muitas pessoas que às vezes querem ou têm vontade de ter um projeto de escrever um livro sempre me perguntam: Fred, como que foi para você o processo de escrever o livro? Eu vou contar no vídeo de hoje. Pois é, para quem é um leitor ávido, uma pessoa que gosta de ler muitas coisas e livros de todos os tipos, eu sou muito eclético. Eu gosto de livro de poema, de literatura, de autoajuda. Já fiz até um vídeo sobre livros de autoajuda, livros de psicologia. Então depois no final do vídeo vê os vídeos que eu vou colocar aqui para você. Eu sou eclético, eu não tenho dó, não tenho preconceito, não tenho pudor. Eu leio porque eu gosto de entender e até chegar na conclusão de que certas coisas eu não gosto e não vou repetir. Paro às vezes em um livro ruim, não fico lendo até o fim, não me torturo não. Já me torturei. É, mas como é o processo de escrever? Eu acho que tem a ver um pouco com esse gosto pela leitura. Porque tem uma diferença. Tem pessoas que adoram ler, mas elas, apesar de se imaginarem escrevendo, elas às vezes não têm a capacidade ou método ou jeito de fazer isso. Eu, por exemplo, Frederico Matos, eu reconheço as minhas limitações para escrever livros de literatura, de romance. É uma coisa que eu leio muito sobre, tenho vontade, mas eu sou muito mais hesitante em relação a isso porque eu acho que precisa ter uma habilidade, algumas habilidades que eu não tenho para escrever um livro de romance. Então eu pensei que já que eu gosto de transmitir conhecimentos, isso foi uma decisão que eu fui tomando ao longo da minha carreira. Eu me formei em 2004, já comecei a clinicar muito cedo, né? Então eu tinha uma relação com um consultório muito íntima e escrever sobre temas de consultório, coisas que eu pensei, era uma coisa que me ajudava a colocar para fora coisas que poderiam ficar presas dentro de mim. Então, a questão da escrita para mim tem um efeito um pouco catártico, né? A palavra catarse quer dizer colocar para fora emoções ou conteúdos que estão internamente não plenamente elaborados. Então, era uma catarse para mim a ideia de escrever. Então, isso foi o que me motivou. E eu queria compartilhar com as pessoas coisas que eu via que poderiam ser interessantes, conclusões que eu tinha chegado. E eu poderia ter feito isso academicamente. Então poderia ter feito um mestrado, doutorado, porque você também escreve nisso tudo. Mas para mim eu queria fazer uma coisa menos formal. Eu não queria necessariamente, não tinha interesse em fazer mestrado, doutorado, apesar de achar interessante para outras pessoas. Eu não queria entrar para o meio acadêmico. Eu queria ser um tipo de, vamos dizer, um tipo de intelectual com benefício público. Eu queria popularizar os conhecimentos da psicologia. Queria que aquilo chegasse para várias pessoas, motivo pelo qual eu gravo esses vídeos também. Trazer para o máximo de pessoas o tipo de informação importante que às vezes fica presa em livros, em conhecimentos técnicos e que tem o seu valor enquanto produção científica. Mas eu já via outras pessoas fazendo isso e eu não queria fazer. Uma questão de escolha de vida. E para mim sempre foi muito difícil porque quando eu pensava em livro de autoajuda, eu via com muito preconceito, porque normalmente eu via os livros sendo basicamente escritos para não darem muitas respostas claras e fazerem os autores virarem best-sellers e vender outras coisas que não o livro. E para mim o autoajuda era uma coisa importante porque eu queria que as pessoas realmente saíssem ajudadas do livro. Então eu tentava ser muito minucioso, eu tento ser muito minucioso quando eu descrevia um problema e oferecia caminhos de solução. E outra, eu partia da premissa que a pessoa ia ter dificuldade também de aplicar aquilo. Então eu não partia do pressuposto que a pessoa ia ter facilidade para fazer aquilo. Então era uma coisa que eu tinha em mente. Mas como foi o processo de escrita propriamente dito? O primeiro livro que eu publiquei foi o Por que Fazemos o Mal. Este livro aqui. Por que Fazemos o Mal.
Esse primeiro livro era um tema que eu abordava e continuo abordando de uma maneira indireta sobre a sombra da personalidade. Muito do meu percurso teve a ver com a abordagem junguiana, Jung, abordagem analítica. Eu gostava muito dessa questão do aspecto sombrio da personalidade. Ou seja, o que nos faz fazer coisas estúpidas ou malvadas ou ruins para os outros e para nós mesmos. Então eu tentei responder um pouco dessas perguntas baseadas um pouco nesse conceito de sombra. E foi uma coisa muito dolorosa escrever os livros. Para mim, escrever o livro é uma coisa muito dolorosa. Produzir conteúdo é uma coisa dolorosa, porque eu sempre fico pensando, tentando me colocar no lugar de quem está lendo, de quem está me vendo, e tentando fazer as perguntas que as pessoas fariam. E não as perguntas que eu faria, porque eu sou o técnico da história. Eu conheço sobre o assunto. Então, é muito torturante tentar imaginar que você está respondendo uma pergunta para alguém que você não sabe exatamente quais são as perguntas. Então eu sempre fiz uma pesquisazinha de campo, né? Sempre viu quais eram as perguntas recorrentes em consultórios, em palestras e coisas do gênero, e foi reunindo esse conhecimento que cheguei no Porquê Fazemos o Mal. E o Porquê Fazemos o Mal era uma coisa assim, era o primeiro livro que eu queria escrever, e para mim a ideia de fazer um livro e publicar era muito complicado, porque eu falava assim, quem que vai querer publicar um Zé Ruela que não tem consistência nenhuma? Só que eu escrevi o livro ao longo de 2 intermináveis anos e entreguei os manuscritos para algumas editoras. Algumas me responderam, outras nem me responderam. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu descobri que tinha editoras que eu pagava para poder publicar. E eu fiquei muito feliz de saber que tinha isso. Então eu escolhi, participei, né? Que foi a editora Scortese, né? E ela escolhia a capa, o jeito, tudo isso, logicamente você tem que pagar. Então eu juntei lá o dinheiro apertado, Quer dizer, não é muito dinheiro, mas para a época para mim também não era pouco. Eu me lembro que por 1000 exemplares eu paguei coisa de 6.000 reais. Então meio que 6 reais, não lembro, eu tô chutando o valor, pode ser que tenha, com certeza mudou esses valores todos assim, mas era algo nesse sentido, ou seja, quanto maior a tiragem, menor era o preço, era alguma coisa nesse sentido. Então eu resolvi bancar na época isso e fiz 1000 exemplares. O que depois eu me arrependi, porque 1000 exemplares para um primeiro livro é coisa pra caramba. Se você não tem uma estrutura, se você não tem um canal de conhecimento, de vendas, sei lá, 1000 livros é coisa pra cacete, parece que não acaba. Eu lembro que eu ficava com caixas e caixas e caixas de livro comigo, porque não tinha... Eu imaginava que no primeiro dia, com toda a sorte do mundo, na primeira... noite de autógrafos ia encher o lugar, blá, blá. E de fato, né, muitas pessoas vieram no primeiro dia. Naquele dia vieram cerca de 80 pessoas. Pô, 80 pessoas pro primeiro livro, mas aí eu me vi com 920 livros na mão, né? Então foi um processo ao longo de um tempo. Eu lancei ele em 2009, né? Então já há um tempinho já. Então, assim, esses livros eles foram sendo vendidos ao longo de muito tempo, muita divulgação, muita. E eu sou ruim também em divulgar. Para vocês terem uma noção, tem gente que me pergunta, Fred, você tem livro? Eu falo, tenho livro. Né? Não sabia que eu tenho livro? Tenho livro. Já escrevi 4. Nossa! Ou seja, eu sou às vezes ruim de divulgação. Então, esse livro aconteceu desse jeito. E foi super importante para mim, né? Eu me senti feliz depois. Então, no processo eu já falei que é muito doloroso. Porque aí é legal, você divulga, conversa sobre o assunto, as pessoas começam a ter um respeito por você curioso, né? Que eu nunca tinha parado para pensar que você escreveu um livro, né? Agora falta plantar uma árvore e ter um filho. Aí depois, eu já tinha plantado uma árvore, agora falta o filho, agora já tive filha, e então agora tecnicamente não falta mais nada. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. É engraçado, né? É bonito, né? As pessoas passam a admirar você porque você produziu um conhecimento
intelectual que as pessoas respeitam. E aqui no Brasil, mais ainda, que as pessoas têm menos o hábito de leitura e tudo mais. Então esse foi o primeiro livro. O segundo, que foi o Mães que Amam Demais, surgiu um pouco da minha experiência que eu tive durante muito tempo com grupos de adolescentes. Durante 7 anos eu coordenei grupos de adolescentes. Então, você saber qual é esse livro. Mães que Amam Demais. Foi pela editora Com2B, que é uma editora que não existe mais. Motivo pelo qual esse livro não está sendo mais vendido fisicamente. Agora é só por e-book. Eu vou deixar os links aqui nessa descrição do vídeo se você quiser obter os livros, tá? Mas esse só tem ainda em formato e-book. Vamos ver, de repente a gente faz uma reimpressão. O Mães que Amam Demais surgiu dessa experiência com adolescentes, de mães superprotetores, que não deixavam os adolescentes crescerem, amadurecerem, se desenvolverem. Então esse foi resultado disso. Esse livro, o processo de escrita dele foi mais rápido. Eu escrevi ele em... para você acreditar, acho que foi em questão de uns 3 dias. Eu estava passando por uma situação pessoal, de relacionamento bem difícil, de um outro relacionamento meu. Tomei um belo de um pé na bunda. Final de 2009, logo depois que eu lancei o livro Porque Fazemos o Mal, começo de 2010, eu estava tão desnorteado, eram umas férias, né? E eu estava tão desnorteado que eu fiquei alguns dias com insônia. Eu pensei, bom, já que eu vou ficar acordado, eu vou escrever. E aí eu já tinha algumas ideias, eu tinha rascunhado alguns tópicos, porque eu tenho essa mania. Quando eu penso em algum tema que eu acho que pode virar um livro, eu rascunho como se fosse o índice. Temas que eu faço, que eu coloco ali, deixo tudo organizadinho, porque já até falei num outro vídeo como eu tomo decisões. Como eu sei que eu tenho pouca energia para poder levar um processo de longo prazo, eu prefiro escrever os livros como se fossem capítulo por capítulo do que pensar que eu estou escrevendo o livro inteiro numa tacada. Então eu fiz isso com esse. Eu já tinha aquilo rascunhado, só que daí eu sentei a bunda e fiquei escrevendo durante 3 dias, quase que sem parar e quase que sem comer. Quase que desmaiei no final, tô brincando. Eu dormi, logicamente, muito, de exaustão, mas aí saiu esse livro que lógico, depois vieram algumas revisões de conceito, introduzir algumas notas de rodapé, enfim, para ele ficar mais técnico em alguma medida. Mães que Amam Demais, esse foi o segundo livro. E ele surgiu porque eu tinha publicado o livro em formato de e-book. Na verdade, originalmente ele foi em e-book. E aí uma editora pequena, essa Com2B, era um leitor meu, ele chegou, se aproximou de mim e falou assim, Fred, vamos publicar algum livro seu para uma editora? Eu falei, pô, que legal, tal. E a gente fez o projeto e saiu o projeto com a Com2B, que depois fechou, o dono da editora seguiu outros caminhos e ele parou de ser publicado e vendido. Por isso que agora eu voltei para o formato e-book. O terceiro livro, Como Se Libertar do Ex, ele surgiu um pouco dessa vivência do pé na bunda que eu tomei, né? Eu ajudava já muitas pessoas com temáticas de relacionamento amoroso, mas depois desse pé na bunda que eu tomei, e que foi super importante também para o meu amadurecimento em vários aspectos, não foi gostoso, não recomendo, mas ele surgiu um pouco dessa minha travessia, da minha dificuldade de me libertar da minha ex, né? Então foi um processo muito doloroso, com idas e vindas, foi problemático em vários sentidos, mas eu tirei muitas boas lições e juntando com vários conhecimentos mais técnicos, terapêuticos que eu entendia, né, de análise transacional, que é uma abordagem pouco conhecida na psicologia, eu trouxe esse conhecimento para o Como Se Libertar do Ex. O título, algumas pessoas, só para vocês verem qual é. Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix, que foi muito cuidadosa, muito querida para receber. Um amigo tinha publicado um livro na Matrix, ele falou assim, Fred, vai conversar com o Paulo, que é dono da Matrix, ele é muito legal, tal. Acho que ele vai gostar dessa ideia de livro que você tem, porque eu estava pensando num tema de livro que eu queria escrever, eu estava muito em voga escrevendo sobre essa coisa de ex, até pela história que eu tinha vivido um tempo atrás. E aí ele topou, gostou da ideia, e aí eu aperfeiçoei, e aí eu fui escrever
eu fui aperfeiçoar o livro em volta de uns 2, 3 meses, e aí ele ficou pronto. Foi bem legal. Mas ele surgiu então de uma dor pessoal e da união com um conhecimento mais técnico. E algumas pessoas falam assim, ai Fred, que título brega, como se libertar do ex, que nome de autoajuda barata. É verdade, o nome não é dos mais, sei lá, pode ser levados a sério, vamos dizer assim. Mas na verdade, o Como se libertar do ex, eu gosto dele, porque se eu pudesse chamar ele de um nome menos comercial, porque a gente precisa dar um nome que as pessoas entendam para que serve também. Seria Como se libertar de fixações mentais. Basicamente o livro fala sobre fixações mentais. Então ele serve para o ex, ele serve para trocentas coisas. Ele não serve para ex-relacionamento só, apesar de ser um tema importante, mas ele serve para qualquer coisa, trabalho, qualquer coisa que você se sente preso a ele, porque é um livro que fala sobre fixações mentais, só para você entender isso. Então esse foi o terceiro livro. E aí, curiosamente, na mesma época que eu estava lançando o Como se libertar do ex, uma editora, a editora Alta Books, ela me procurou. E aí, olha que legal, uma editora me procurando, eu achei que até que era pegadinha. Porque eles me disseram que queriam escrever o livro Relacionamento para Leigos, da série For Dummies. Não sei se você conhece aqui o Dummy, mas ele é esse bichinho aqui. Essa série, ela é muito, muito, muito famosa nos Estados Unidos. Vai ter For Dummies, que é para leigos, traduzido como para leigos, ela tem de tudo nos Estados Unidos. Se você for em qualquer livraria nos Estados Unidos, você vai ver a série para leigos, que é sempre isso. Amarelo, preto e o título, blá blá blá, para leigos. É um livro muito legal, que tem um conceito muito legal, e eles queriam trazer para o Brasil alguns livros originalmente publicados em português, escritos por brasileiros, porque muitos dos livros aqui no Brasil eles são traduções de livros americanos. E para conhecimentos tipo violão para leigos, tanto faz se o violão é americano ou brasileiro, ele não fala a língua. Então o método dá na mesma para qualquer lugar do mundo. Mas relacionamentos amorosos para leigos não é a mesma coisa da cultura americana e da brasileira. Então tem o Relationships for Dummies, e aí eles queriam um relacionamento para leigos. E eles pediram para as editoras procurarem nomes de escritores no Brasil que elas achassem interessante para publicar. E essas 3 pessoas que estavam assessorando ali a busca da edição chegaram com vários nomes. E o nome em comum que elas tinham na mesa era do Frederico Matos. E me chamaram. Eu achei que eu estava participando de um concurso, e ela falou, não, a gente quer que você escreva. Eu falei, sério, que legal. E como é uma editora muito respeitada, Alta Books, muito forte, vamos dizer assim, na divulgação, eu falei, nossa, que coisa bacana, ele vai ter uma veiculação bem interessante. De fato, ele tem mais veiculação do que os 2 primeiros livros. Como se libertar do ex também é mais fácil de encontrar também, porque a editora Matrix é bem legal. Mas o Relacionamento para Leigos surgiu disso, e esse foi um desafio de escrever, porque eu não tinha nada escrito. E isso foi super delicado para mim, porque eles me deram prazo, né? Deram um prazo de 6 meses. Tem que escrever em 6 meses, tinha contrato, tudo mais. E eu tinha que escrever em 6 meses, então eu não tinha nada escrito e tinha que ser um material inédito. Nada de nada que eu tivesse escrito e publicado na internet poderia ser utilizado para o livro. Eu falei, como que eu vou escrever relacionamento para leigos? Violão tem técnica, tem método, você vai, senta, o violão, as cordas é assim, guitarra, piano, qualquer coisa. Mas relacionamento não tem uma métrica. E aí eu sentei e fiz o índice, tudo que eu queria, partindo das métricas do livro. Eles têm certas regras, tem que ter tantos capítulos, tem que ter uma parte de as 10 coisas mais, é bem legal. E tem que ter um tom mais leve, mais divertido, e que tenha muitos exemplos práticos para as pessoas se inspirarem. É um livro basicamente meio para pessoas que não entendem nada do assunto. E foi muito legal. Eu acabei escrevendo esse livro em 3 meses, porque, de novo, né? Começa a se tornar um processo difícil. Se você for escrever um livro, você vai lembrar disso que eu estou falando. É muito doloroso escrever, porque tem gente, e são poucas, que sentam, eu fico concentrado naquilo. Essa concentração, eu lembro que eu passei final de ano, Natal,
carnaval, a Juliana segurando uma baita barra, minha esposa, né? Por ver lá escrevendo e eu loucamente sentado escrevendo. E você tem que escrever, pesquisar, escrever, pesquisar e pensar e voltar e voltar e voltar e voltar. Consegui publicar, escrever o livro em 3, 4 meses e fora fazendo tudo que eu já fazia, né? Que não é pouca coisa. Então foi bem rico esse processo, então me orgulho bastante também do livro Relacionamento para Leigos. E algumas pessoas falam assim, Fred, eu queria escrever livro para ficar milionário, né? Se você escreve esse livro um livro para ficar milionário, pelo menos do Brasil, não sei se qualquer lugar do mundo, a menos que ele seja um best-seller tipo Paulo Coelho, Augusto Cury, alguma coisa nesse sentido, você não vai ficar muito milionário. O que o livro vai te fazer, depois eu comecei a entender isso, porque na verdade eu queria publicar livro, eu queria trazer coisas. Ele acaba trazendo você para o universo de referências, né? As pessoas entendem que você escreveu o livro, que você tem um conhecimento aplicado, que você sistematizou. Então isso abre portas numa certa medida, mas rico com venda de livro, só se ele for um múltiplo best-seller. E eu não tive a sorte, ou não tive a competência, ou as duas coisas, de escrever nenhum best-seller. Essa que é a verdade. Eu sou bem honesto e sensato quando eu falo disso, porque algumas pessoas não têm noção de como funciona, né? Os direitos autorais, eles não são grandes coisas. As editoras, elas têm um custo muito alto para poder fazer o livro, para colocar o livro à venda. Então também é um processo caro para elas, então não é um negócio barato. Então não é uma coisa que necessariamente vai te dar dinheiro, mas pode te dar muito prazer, para algumas pessoas reconhecimento, e isso é uma coisa bacana, pelo menos de você colocar para fora algo dentro de você. Eu estou rascunhando um projeto de livro, uma coisa que eu estou aí escrevendo, tentando, e vamos ver o que vai dar, eu não sei, né? 2017 foi um ano que eu me dediquei essencialmente a cuidar do primeiro ano de vida da minha filha, Nina. Então eu sabia que eu ia deixar de lado um monte de coisas, e então tudo isso também está em função dessa minha decisão de vida. Então é isso. Foi assim o processo que eu escrevi os livros. Não sei se ajudou você a se inspirar em como você poderia escrever os seus. Eu sei que para mim é um gosto agridoce, é prazeroso e dramático ao mesmo tempo, como tudo que eu acabo fazendo comigo mesmo, tem esse contragosto e esse gosto de fazer as coisas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e deixe seus comentários aqui, faça outras perguntas a respeito disso, sugira outros temas. E é isso. Se você gosta de temas também de psicologia, amenteHumana.com.br. E eu deixei links aqui, se você quiser encontrar todos os livros, né? Tem gente que não sabia que eu tinha escrito o livro, então estão aqui os livros e os links. E no sobreavida.com.br você também vai ter esses links, todos mais, e eu vou deixar alguns links de outros vídeos aqui em volta, tá bom? Um beijo, um abraço e até lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.